Olá, pessoal. Muito boa noite, Ribeirão Preto. Boa noite, Brasil. Está no ar mais um Fitness Cast. Terça-feira é o nosso dia, né? Toda terça-feira, 19 horas, sai um novo episódio aqui no canal. E é sempre um prazer enorme receber todos vocês. Gente, o Fitness Cast, o nosso propósito aqui é sempre enaltecer, né, o estilo de vida saudável. A gente traz informações sobre tudo que envolve o nosso universo fitness, gente. É muito prazeroso poder trabalhar com o que a gente ama, né? Antes de eu apresentar essa minha convidada, que eu queria, desde quando eu lancei esse podcast, eu queria trazer ela. Só que no momento certo as coisas realmente acontecem. Gente, antes eu quero falar rapidamente da FTW, minha patrocinadora oficial. Agradecer demais a credibilidade que a FTW deposita em mim. Daniel, a todo o pessoal do marketing também, obrigada, gente. E você que quer consumir uma suplementação de alta qualidade, a única empresa brasileira que tem a comprovação de qualidade internacional ISO 9001 é a FTW. Então essa é uma garantia internacional para você aí ter a certificação de que você está consumindo suplemento de alta qualidade. Em relação às creatinas, que recentemente saiu uma porrada de laudo aí, um monte de empresa reprovada, o que eu já imaginava aconteceu. A FTW comprovou 100% de pureza na sua creatina. Então acessa aí ftw.com.br, use o meu cupom de desconto Rochelle para você ter um desconto super especial e frete grátis. Quero falar também do Açaí City aqui de Ribeirão Preto, nosso patrocinador master. Gente, eu fico muito feliz porque de uma cidade tão grande, saber que uma empresa lá do Parque Ribeirão acredita na gente, patrocina, é muito, né, é uma honra muito grande. O Açaí City é uma empresa que trabalha com o melhor açaí que eu já tomei, e eu, particularmente, sou louca por açaí. Se tem uma coisa que me faz sair da dieta toda semana é o tal do açaí, e é lá no Açaí City que eu vou, porque é a frutinha purinha, gente, os melhores acompanhamentos, você precisa conhecer. Fica na Casper Libero 482. Agora sim, meus amores, vamos dar início ao nosso episódio número 42, e eu tenho uma convidada, gente, hoje, que eu não sei como que ela concilia tantas coisas. Eu tô trazendo aqui pro Fitness Cast a Eliana Ficchio, uma amiga de muitos anos, inclusive ela que me ensinou a pousar no palco, ela que é uma das pioneiras atletas wellness aqui da nossa região inteira, né, que muito tempo é atleta. Hoje ela é mamãe, ela é esposa, ela é nutricionista, personal trainer. Amiga, muito bem-vinda. É um muito prazer de ter você aqui, de verdade. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo incrível, com tudo que você tem a agregar há anos no esporte. Eu fico muito feliz pelo convite. A Rochelle é minha amiga pessoal e tenho certeza que a gente vai passar muita informação legal para vocês. Também tenho, gente. E me fala, Eliana, como que tá essa loucura toda? Como que você concilia hoje? Porque quando eu te conheci lá atrás, já era super corrida a sua vida, que você sempre foi empresária, sempre, só que agora você é muito mais coisas. Hoje você é nutricionista, continua tendo uma rotina de atleta, é personal trainer, atende alunos na academia, alunos à distância, é mamãe, é esposa. Como você concilia tudo isso? Gente, não é fácil. Eu parei de usar as desculpas e tentei colocar prioridades e venho colocando as prioridades sempre na frente. A primeira delas, com certeza, é a Fran, né? Eu falo que ser mãe foi uma escolha e, como eu sempre falo, assim, a gente tem que colocar prioridades. Ela em primeiro lugar, depois eu venho colocando os encaixes de toda a minha vida. Eu amo trabalhar, então seria impossível eu não estar relacionado ao nosso meio, né? Então eu tive que achar maneiras de conciliar tudo isso. E hoje eu tô aí, conseguindo fazer o personal com as minhas alunas mais antigas. Hoje eu já não pego mais Não alunos, pega tantas, só né? assessoria esportiva, o consultório, né, que agora já tá aí, graças a Deus, bombando. E aí cuidando de todo mundo com o maior carinho, né, fazendo o possível para atenção para todo mundo. Então eu tento sempre focar não em número, mas qualidade, e dessa forma eu consigo atender a todos. Sim. Eliana, você, como eu falei aqui na abertura do Fitness Cast, você é uma atleta wellness e eu diria que até a pioneira, ou uma das pioneiras aqui na nossa região. Qual foi o ano do teu primeiro campeonato? Eu competi o meu primeiro campeonato em 2010. Não competi tão nova assim, né? Foi com Sim. 30 anos. Então, na verdade, a gente vê que é possível, né? Então, quando alguém chega para mim e fala assim, Li, será que eu consigo competir ainda? Gente, lógico que consegue. Só precisa focar naquilo que deseja, né? Sim. A gente tem a Franciele Matos como um grande exemplo, né? 3 vezes campeã do Mister Olímpia aí, a rainha suprema do mundo, e ela começou com 30 anos. Exatamente a mesma idade E que eu comecei. 2 filhos.
Então, E tem assim, um corpo né? incrível, né, E Chuchu? tem um corpo incrível. Eliana, hoje em dia o fisiculturismo tomou uma proporção muito gigantesca, virou uma moda ser atleta. Na sua visão, porque você também é árbitra, né? O que é Sou. tem muita gente que não sabe, mas além de todo esse currículo maravilhoso, ela é árbitra. Qual a sua visão? Qual a grande diferença dos campeonatos lá atrás e de agora com esse modismo todo? O que eu acredito, a internet trouxe para as pessoas uma visão muito diferente do que é o fisiculturismo, né? A gente leva, o fisiculturista, ele leva um estilo de vida diferente. Então, assim, quando eu vejo isso, às vezes até me entristece um pouco, porque eu acho que perde a essência do que realmente é, né? Eu não vejo um fisiculturista na noite aproveitando balada e Não. bebendo, entendeu? Eu não consigo ter essa imaginação. Meu marido somos Sim. fisiculturista e nós sempre tivemos uma rotina de bom sono, boa alimentação e mesmo não competindo, a gente tem tudo isso dentro de casa. Continuam sendo atletas, né? Exatamente, a gente mantém as marmitas montadas, tudo como se a gente estivesse em competição. Isso se chama estilo de vida. Então, o fisiculturismo não perdeu um pouco seu brilho até por causa disso, né? Hoje virou, eu vou subir no palco porque as pessoas vão me ver como um atleta, então eu vou conseguir benefício através disso, um patrocínio através disso. E é uma pena, né? Porque acaba aqui empobrecendo o fisiculturismo Sim. de fato, né? Sim, sabe o que que eu vejo? Eu até já compartilhei essa minha opinião com outros atletas experientes que nem você e eles super concordam. As pessoas hoje elas entram no fisiculturismo esperando fama, número de seguidores e elas acham que o fisiculturismo é contar história triste. Elas acham que, eu vou competir, as pessoas têm que me dar as coisas de graça. E não é por aí. O fisiculturismo especialmente ele é movido pelo amor à rotina. E as pessoas não entram pensando em amor. Elas acham que são atletas. Eu vejo muitas pessoas no palco que não são atletas. Eu Porque penso atleta, isso. pra mim, não é o palco. Atleta, pra mim, é o que você falou. É quem leva o bodybuilder lifestyle, quem pesa a comidinha, quem vai com a marmita por onde anda, quem faz o seu cardio, o seu treino. Não é simplesmente preparar um shapezinho mais ou menos pra um palco, né? E é uma pena mesmo, porque assim, né, Rua, tira o lugar de pessoas que realmente mereciam um patrocínio, que mereciam estar naquele lugar, assim, porque tem um estilo de vida, vive aquilo, vive o Sim, esporte, né? sim. Então, assim, infelizmente a gente vê muito disso. E a internet veio para trazer coisas boas e também um lado ruim pra gente, né? Pro nosso esporte também, como pra tudo, né? Sim. E, amiga, tipo, você tem uma filhinha hoje, né? O Arnaldo, seu esposo, é um bodybuilder super experiente, você também super experiente. A Fran, querendo ou não, ela já é uma bodybuilder lifestyle, né? Ai, gente, eu Como amo. que é os hábitos? Ela já tem interesse por atividade física? Como que é? Porque um pai e uma mãe bodybuilder que tem todo esse estilo de vida lindo, como que é com ela? Bom, ela nos acompanha na academia, vira e mexe, ela tá dormindo no chão enquanto a gente tá treinando. A gente tem videozinho dela puxando, fazendo as puxadinhas. Ela quer conhecer a máquina. Mamãe, deixa eu treinar. Tem as roupinhas de ginástica, porque ela não aceita ir vestida de qualquer jeito, Ah, já tá, vi. gente? Eu já vi isso presencial. Ela quer colocar o lookzinho dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser exemplo, né? Não adianta você cobrar. Você tem que ser exemplo. Quando me perguntam até sobre a alimentação da Fran, eu não sou aquela mãe que, tipo, ela não pode, ela é uma criança, tá? Eu ensino qual é o correto e não fico oferecendo toda hora. Eu não fico presenteando ela com doces. Ah, ela comeu bem, ganhou um doce. Não, deixa lá. Se uma hora ela pedir, ela vai ter, senão ela não vai ter. Entendeu? Então eu tento demonstrar para ela o que é, tanto que ela sabe que é alimento saudável, que não é. Mas isso é exemplo, né, Rô? Sim, Então a gente usa muito fruta em casa, de sobremesa. Então ela tem essa linha. Ela acaba de almoçar, ela quer uma fruta, ela não quer um doce. sim. Né? Isso, eu falo, começa pelos pais, Começa né? pelos pais, né? Começa pelos pais. Nós somos o exemplo e a base de uma casa. E aí ela tem essa base, né? É, não adianta o pai comer fast food e achar que o filho vai comer brócolis, porque não Não, vai. não. Não vai, né? E ainda falando da popularização do esporte, né? Hoje a gente percebe que cada vez mais cedo a molecada quer competir e tá tudo bem. Só que o que que acontece? A gente percebe aí uma leva de meninas de 22, 21, 23 anos já fazendo uso de hormônio, né? E isso, de certa forma, a gente já sabe que tem malefícios. Eu, essa semana mesmo, tava vendo uma atleta, ela é pró, um físico assim, ó, incrível, impecável, físico absurdo. Ela tem 23 anos, mas a aparência dela é de mais de 30. Qual a sua opinião sobre esse uso de hormônio precocemente para as mulheres? Bom, principalmente para as mulheres, eu acho que assim, a gente esquece dos efeitos colaterais que ele vai acontecer. Então, assim, o que eu sempre priorizei em todas as preparações que eu fiz, tentar manter o máximo possível do meu nível, assim, do feminino. Feminilidade.
Porque o que acontece quando as pessoas usam sem uma orientação médica, sem de fato ter uma orientação, acaba pegando com o amigo, com o personal, acaba sendo totalmente fora do que é. Normalmente é o homem que indica para a mulher. Sim. Primeiro, ele não tem Ele a não tem colateral experiência, também, né? ele não tem a experiência do que aquilo vai ocasionar para a Sim. mulher, porque no corpo dele não ocasiona. Né? Até pode ter outros efeitos, mas não vai ser o mesmo que ela. Só que ela vai carregar isso para a vida, é o que você falou, o envelhecimento, a aparência, a voz, pelo, enfim, tudo que vai acarretar vai tirar esse lado feminino dela que não é legal. Eu acho assim, ó, primeiro, antes de você ir para um uso de anabolizante, reposição hormonal, modulação hormonal, enfim, você precisa aprender a treinar e a comer de verdade. Porque não adianta nada. As pessoas, elas confundem, ela acha que o anabolizante, de fato, vai fazer todo o resultado. E não é assim as coisas, né? A gente precisa de treino. Para gerar hipertrofia, precisa treinar bem, com cargas, comer bem. Não adianta você ficar tomando anabolizante e achar que você vai ter o melhor resultado do mundo, né? Sentar no sofá e tudo vai acontecer. Sim. Então, infelizmente, não é assim. E o que eu vejo é que as pessoas hoje utilizam muito indiscriminado, sem saber o que está se passando, ou o efeito colateral que vai ter, ou qual que vai ser o resultado que vai ter. Só usa porque o amigo falou, Sim, né? Então, isso é realmente ruim. virou banalidade. Eu lembro Isso. anos atrás, quando eu comecei, né, fazer o uso de hormônio, a gente nem falava para as pessoas. Era Tinha tipo como se vergonha. você estivesse realmente usando droga, né? Tipo, aí, não tô tomando não. A gente tinha todo esse cuidado. Hoje em dia, não, eu tô tomando como se fosse uma coisa linda, né? Virou tão normal, tão habitual como se fosse tomar um whey. Eu, quando eu fiz a faculdade de educação física, olha só, lá atrás, né? Para você ter ideia, eu era contra. Eu fui uma menina contra por muitos anos, né? Porque eu achava aquilo que a gente sempre escutou, né? Faz mal, vai morrer, vai não sei o quê. Eu não sou contra, mas eu acho que precisa ter, como tudo, o apoio de um Sim, profissional, sim, tá? Então, assim, quando eu comecei as competições, eu procurei um médico, a gente teve orientação, eu sempre tenho um alicerce. Independente se eu tiver um treinador, sempre meu médico está por trás, para sim. verificar todo o ciclo, verificar tudo que a gente vai fazer, fazer tudo necessário para que a gente consiga se proteger. Mas isso é para um atleta, não para a pessoa que quer ficar bonitinha aí para sair no final de semana, né? Sim, Porque você tem que pesar o benefício e os malefícios, né? De tudo. Tudo tem benefício e malefício. com certeza. Eliana, você definiu, né, em algum momento da sua vida parar de competir. A pausa no esporte tem a ver com a maternidade, com alguma decepção no esporte ou as duas coisas? Eu acho que decepção no esporte faz parte, né? Quando a gente Sim, está competindo, você vai ter momentos com você, não é com o outro ou se comparando com o outro. Mas isso nunca me faria parar de competir, sim. porque eu amo estar no palco, mas eu amo o processo O para chegar até no processo palco. todo. Eu sempre falo para Arnaldo, eu sinto falta do processo. Até tentei o ano retrasado, peguei um bom preparador, mas infelizmente não, felizmente, graças a Deus, assim, eu tive que pesar o lado de estar com a minha filha e fazer tudo que a gente precisa para competir, né, Rô? Porque assim, hoje, para competir a gente precisa ter tempo, tem cardio, tem toda uma E rotina a que você se... paciência não é a Não. mesma. E eu percebi que meu nível estava ficando de estresse mais alto e eu não queria descontar na Fran. Eu não queria que ela passasse por nada, porque eu acho que ela não merece passar por nada. Eu escolhi ser mãe. Então, na verdade, o real motivo de eu parar foi a escolha de ser mãe. Tenho vontade de voltar, não sei se ainda volto, mas o real motivo foi a Fran. A Fran, gente, eu sou apaixonada em ser mãe. Ela é Eu muito nunca linda, imaginei, mas gente. eu Qual a sou. idade que a Fran tá? 4 anos, vai fazer 4 5. anos. Gente, como passou rápido. Muito, né? E a demanda de uma criança, gente, é muito grande. Então, assim, escolher ser mãe, você tem que estar pronta para abrir mão um pouco da sua vida. Sim. Tem jeito, são escolhas, né? Eu tava pensando agora, a prova que você sempre fez tudo com acompanhamento médico, tanto você como seu esposo, é que no momento que vocês quiseram ter filho, vocês conseguiram facilmente, né? Pô, na primeira Justamente tentativa. por conta desse cuidado todo que vocês sempre tiveram. É até engraçado, porque a gente foi no médico para conversar, eu já tinha parado, a gente já tava, né? E aí o médico perguntou, você vai competir, vai ter filho? Eu ia fazer 40 anos, né? Falei, e agora? Aí sentamos, conversamos. Falei, vamos ter filho. Tá, então vamos ter um pelo menos pra gente não se arrepender depois. Na primeira tentativa, eu fiquei grávida. Foi gol, Arnaldo, é Gol. isso aí. O Arnaldo tá muito bom. E ó, com uso há muitos anos, porque eu uso há quanto tempo? Então, Sim. tudo isso é o que eu falo, cuidado
com o que você faz e você não vai ter malefícios na sua saúde. E foi o que aconteceu. A hora que a gente quis engravidar, deu tudo certo, tudo bonitinho. Perfeito. E, Eliana, durante a sua gestação, você se manteve treinando a gestação inteira? Eu não consigo recordar dessa fase. E a alimentação, como que foi? Tá, eu peguei o final do último ano da minha faculdade de nutrição, né? Porque a nutrição, eu gostei à vontade de fazer nutrição justamente por causa dos campeonatos. Sempre fui uma menina muito curiosa. Então eu falava assim, gente, tô competindo, eu preciso entender por que esse Nutri tá me passando isso. E aí eu resolvi fazer a faculdade, engravidei aí no último ano eu ia até a Fran e tal, que foi no último ano da faculdade. Então foi uma correria. Oh, esqueci o que você me perguntou, Bé. Eu perguntei se você manteve seus treinos e olha só. Não, fica tranquila que acontece com quase todos os convidados isso. Se você manteve o seu treinamento e a sua dieta durante a gestação. Gente, isso vai falar demais. Mantive. Mas mesmo com toda a correria da faculdade, eu tive a Fran de 8 meses. Até os 8 meses, tanto que eu estourei a bolsa fazendo exercício. A minha bolsa estourou fazendo exercício. Não acredito. Sim. Estourou e você correu pro hospital. Aí, assim, na hora, eu fiquei um pouco assim. Eu tô passada. Falei assim, aquilo vazava água. Eu falava, gente, mas eu tô com xixi incontrolável. E não era xixi, né? Mas aí me toquei, falei assim, não, deve ter estourado minha bolsa. Aí fui pra casa muito calma, porque eu já tinha conversado muito com o fisioterapeuta, com tudo. Fui pra casa muito calma, tomei um banho, lavei o cabelo, escovei o cabelo. Na paz de Deus. Na paz de Deus, eu fui pro hospital. Chegou lá, falou, traz a bolsinha aqui, você vai ter que ter sua filha. Aí eu tive a Fran, de 8 meses, né? Mas assim, até ter a Fran, os treinos, dieta, tudo normal. Eu até brincava. E eu tive muita vontade na gestação de ovo com batata inglesa, gente. Ai, que maravilha, coisa saudável. Salada de ovo com batata inglesa. Alguém tem noção que é isso? Fazer as marmitinhas para levar no estágio da faculdade. Eu falava, coitado dos estagiários. Só aquele cheiro, né, amiga? E eu tinha muita vontade, mas assim, as minhas vontades era comida saudável. Eu não tinha vontade de ficar comendo porque outras não tinha coisas. um hábito. Quando a gente tem o paladar limpo, a gente vai ter vontade de comer as coisas que são habituais ao nosso paladar, né? Mas treinei, mantive o ritmo de vida normal, até você diminuir um pouquinho as cargas, diminuir um pouquinho a intensidade, você vai se sentir Reduz a mais cansado. força. Sim, Você até fica porque com menos você não força hormonal, né? vai ter como, você vai diminuir. É inevitável, porque você vai estar com menos energia, né? Então, assim, é inevitável você não diminuir aquela intensidade que você faz. Então, eu dei a diminuída, tive a Fran, só que a Fran ficou pra UTI, né? E aí foi a minha pior fase de físico. Que, na verdade, foi quando eu tive ela de 8 meses, ela ficou no UTI, saiu do UTI, aí veio a pandemia, aí eu morria de medo de perder ela, imagina, né? Tinha acabado de sair do UTI, eu fiquei, acho que 9 meses sem pisar numa academia. Eu e fiz o Arnaldo ficar também, né? Você imagina, os dois. Por conta do bebezinho pequeno, já teve problema, não tinha como, né? Aí foi difícil. Aí um dia virou a chavinha, passou, né, a questão da pandemia. Falei, bom, a hora de voltar meu físico e olhar pra mim. Aí, em 4 meses, eu voltei meu físico. E ficou. Não, e eu acompanhei, logo depois que você voltou, eu lembro que o seu físico tava uma coisa espetacular. Foi difícil ou você, por conta da memória muscular e desses anos todos, foi um processo rápido? Eu acho que assim, ó, eu me olhava, eu falava, meu glúteo foi o que ficou pior, né? A gente tem a foto aqui, né, pessoal? Por favor, direção. Olha isso, gente, a olha só. diferença. Isso foi quando você tava sem treinar. Isso, assim que eu terminei. Aqui, ó, meu glúteo ficou muito ruim, a protusão do abdômen pra frente, enfim. E aí eu me olhei e eu falei assim, eu vou tirar uma foto, e foi assim que eu pensei. Eu falei, eu vou tirar uma foto e o meu glúteo vai se tornar meu ponto forte. Eu falei, eu vou bater em cima do meu glúteo. E foi aonde eu peguei para trabalhar, coloquei dieta, porque aqui eu também tava naquele ponto assim, né? Que a maioria, por isso que eu falo, gente, é normal, todos nós passamos por isso. Naquela fase, bebê chora, amamentando, a desculpa de que não tenho tempo para fazer a alimentação certa, pegava uma bisnaguinha, pegava o que estava na frente, porque a criança estava chorando e eu tinha que fazer as coisas. E vivia com a desculpa. Aí eu falei, não, preciso olhar para mim. Comecei a fazer a alimentação correta, treino. E as coisas voltaram. Eu fiz a reposição hormonal, porque eu amamentei a Fran até 9 meses. Após os 9 meses, eu entrei com a reposição hormonal. Eu acho importantíssimo, né? Até porque nessa fase os hormônios estão todos desregulados, não tem como. E aí foi onde eu consegui meu físico de volta. E fiquei apaixonada. E vou te falar, eu gosto mais do meu físico hoje do que antes. Eu também vou te falar. Tá? Eu acho o teu físico muito mais bonito hoje do que na época que você competia. Eu também, Rô. Meu glúteo hoje tá muito melhor do que antes, quando eu competia. Sim. Então, assim,
todos nós somos capazes, né? Sim, com Basta você querer certeza. colocar energia naquilo que você de fato deseja. Hoje a gente vê muito, né, na internet, eu acho lindo, assim, também já acompanhei várias gestantes treinando, que nem você, até a hora de parir, praticamente, né? Você, como profissional da área, você indica a gestante manter o treinamento durante a gestação? Sim, sempre. Eu acho que assim, ó, o aconselhado, assim, é sempre que, se a pessoa, ela treina, ela continue com os treinos. Como eu falei, vai ser inevitável ela não diminuir essa intensidade do treino. Mas o ideal é que ela continue. Os médicos indicam que quando não treina, para que pelo menos nos 3 primeiros meses, ela espere um Espere. pouco, né? E depois ela começa a iniciar o treino. Ajuda muito, né, Rô? A questão da eclâmpsia, pré-eclâmpsia, diabetes na gestação. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que durante a gestação ocasiona, que poderia ser evitado muito com alimentação e com treino, né? Então, assim, existem exercícios que dá para todo mundo fazer. Por exemplo, se a musculação não dá, porque a pessoa tem uma patologia, vai para o Pilates, não quer fazer, não gosta da musculação, tem outras opções, desde que a pessoa se cuide, Sim, né? sim. Tem outros caminhos hoje. Então, Eu vejo as mamães falar muito, eu nunca fui mamãe, então eu não sei, que aumenta muito a fome, né, durante a gestação, até porque a gente tem que estar gastando energia ali com é. outro serzinho que tá ali. Como que, uma dica, assim, para as mamães conseguir controlar essa fome toda? Eu acho que essa dica serve para emagrecimento, para tudo. Procurar os alimentos que têm menos densidade calórica. Por exemplo, a gente vai fazer um prato de legumes, um prato de fruta, é evitar alimentos com densidade muito calórica. Por exemplo, vai para doce, chocolate. Então, assim, É, se você manter uma dieta saudável, equilibrada, Rô, não vai sentir fome. Tá? Porque você consegue comer muito bem a batata inglesa mesmo. Você consegue colocar uma porção muito grande, ela é pouco calórica. Entendeu? Então, assim, dá para você colocar alimentos, montar o cardápio de forma que você não se sinta saciada, tá? E essa é uma pergunta legal, porque assim, a gente tem um cálculo para gestante, né? Como nós nutricionistas a gente faz. Eu acabo fazendo um pouco diferente, assim, não em questão, eu respeito o cálculo, mas eu sempre vou ver como que essa paciente está. Qual que é como que está o grau dela hoje, o nível de percentual de gordura dela em relação, como ela fez como ela engravidou, ela já estava acima do peso. Então aí eu vou trabalhar, porque se ela está em cima do peso, eu não tenho motivo de ficar colocando tanta coisa. A gente vai trabalhar de formas diferentes, colocando alimentos com densidade calórica menor e fazer com que ela coma bem, mas que ela consiga manter o peso dela durante toda a gestação. Eu engordei 8 quilos apenas em 8 meses. Então, assim, é bem possível. é o que os médicos indicam, né? Exatamente. E eu vou te falar que muita coisa era retenção, porque a gestação, ela tem essa questão também muito, né, retenção muito grande. Mas dá para manter uma alimentação bem saudável, bem equilibrada. Se a pessoa tiver necessidade de um doce, dá para colocar, a gente pode colocar num Dentro cálculo. de um planejamento, né? Não assim, É, comer, tô com vontade, vou comer um não, monte. mas, assim, eu não vou falar que é desculpa porque eu não senti vontade, como essas pessoas falam. Não sei, isso a gente avalia cada um, né? Mas eu não tinha vontade, eu tinha vontade de comer comida normal, saudável. Assim, alguns alimentos me aguçavam mais. Tipo a batata, o ovo, manga, chupei muita manga, melancia. A minha sogra até dava risada, porque era muito. Mas é alimento saudável, porque era o meu ritmo de vida, Sim, né? Então eu acho que sim. assim, e outra, a gente tem que ser consciente, né? Você pode fazer mal para a sua gestação, para o bebê, né? Não é legal. Sim. Eliana, nos seus protocolos, vamos supor, você pegou uma mamãe, vai montar um protocolo para uma gestante. Você indica o uso de algumas vitaminas ou suplementos para as mamães? Sim. Assim, ó, depende também da fase que ela está de gestação. O primeiro, ácido fólico tem que estar presente e ferro. São suplementos que tem que ter na gestação. Isso já, antes de engravidar, normalmente já se começa a tomar o ácido fólico, né? Se a pessoa já sabe que quer engravidar, Sim, já se é o começa. plano. Mas assim, as suplementações se mantêm. O whey, eu mantive creatina. Então, assim, eu coloco, tem mamães que ficam um pouco assim, né? Que Aham, ainda existe sim, sim. Mas assim, eu mantenho uma suplementação normal, como se fosse uma paciente assim, a whey dá para utilizar. Eu fazia muita vitamina de whey, levava Nossa, muita pelo whey. amor de Deus, Gente, porque faz saciedade, questão do doce, whey doce, é vida. facilita a vida, né? Sim, Então, assim, não sim. tem por que tirar. A Fran consome, gente. Não, e eu acho assim um absurdo, Eliana, porque tem mães que, meu Deus, tá dando whey pro seu filho. Então dá Nescau, farinha láctea, cheia de açúcar, Neston. Isso aí é É, saudável, quem sabe, a né? Fran nem chega perto de Nescau. Imagina. Mas não porque eu, tipo assim,
quando chega perto de outras crianças, tá tomando, eu falo, filha, quer? Gente, não tem cabimento. Aí tem mães, eu já recebi crítica, né? É normal, né? Falando, Nossa, aham. você dá whey pra Fran. Dou, faço papinha, faço tudo, E ela faço adora doce, faço. mingauzinho. Acho que você já Eu acompanhou já, vídeos eu fazendo já bolo com vi, ela já de vi ela whey. de Ela chefe de ama, cozinha. ela ama, ela ama. Nossa, é os hábitos, né? Então, Movida a janta. hábitos seguidos dos pais. Exatamente. É, vamos entrar um pouquinho na parte de falar dos treinamentos, né? Você conseguiu aí no pós-gestação desenvolver um glúteo que até fibrado estava, né? Um glúteo maravilhoso e é maravilhoso até hoje. Na sua opinião, como personal, como treinadora, como atleta wellness, que a wellness, uma das principais características é ter É o um glúteo glúteo. muito bonito, né? Quais os exercícios que você mais gosta para o desenvolvimento do O glúteo? que não pode faltar, elevação pélvica, terra sumô e búlgaro. Os 3 exercícios, com certeza, são exercícios que não pode faltar de um treino de uma mulher que quer ter um glúteo bonito. E isso eu fazia 3 vezes na semana. Então, assim, meu treino de quadríceps, colocava esses exercícios. Treino de posterior, colocava os exercícios. Treino de glúteo, colocava os exercícios. Eu macetei o glúteo para conseguir. E eu sempre falo, você quer? Maceta. Pega e vai e trabalha em cima do seu ponto fraco, Sim, até ele virar até forte, ele né? virar forte. Ah, o búlgaro mesmo, ele devia se chamar ódio, né? É Porque porque... ele é triste, mas assim, é absurdo. É, Eu não fazia um tempo atrás, há uns anos atrás, né? Quando eu incluí, foi questão como a gente tem, né, uma resposta, o metabolismo do atleta responde muito rápido ao estímulo de alimento, ao estímulo de treino. Eu lembro que quando eu incluí, o meu glúteo mudou muito rápido. Eu falei, e, caramba, abençoado búlgaro. e muda. Eu falo assim que são exercícios que... E esses exercícios, esse glúteo eu consegui sozinha, tipo assim, que eu falo, o pessoal fala, ah, ali pegou o treinador. Não, isso daí fui eu antes de pensar. Quando eu cheguei nesse shape, eu falei, opa, eu quero voltar a competir, né? Porque eu tinha chegado um glúteo que era dos meus sonhos, antes até da competição. Bem que a wellness antigamente não era tão Não era forte tão. assim, tá, Não, e não gente? era, não tinha essa coisa de gota, né? A Não, gota é não, agora. é agora. Então, assim, isso, na verdade, como veio, eu falei, nossa, eu acho que dá para eu voltar a competir, né? Então foi aonde. Mas esses exercícios, não fazer. Até hoje, tipo assim, eu não tiro da minha rotina. Falando em gota, né? Agora tá essa leva da wellness, obrigatoriamente ter que ter a gota, né? Só que eu percebo que algumas mulheres não conseguem esse desenvolvimento glúteo na parte que faz o formato da gota, mesmo com treinamentos específicos voltado. O fator genético influencia no desenvolvimento da gota? Rô, você pode ter um músculo alongado, mais encurtado, mas tudo dá para desenvolver. O que que acontece? O que falta muito é um profissional de fato pegar, fazer uma avaliação postural, ver a deficiência que o aluno tem e trabalhar em cima dela, né? É claro que é um conjunto de coisas, a alimentação vai ajudar muito na construção, porque assim, gente, não adianta também treinar feito um rinoceronte e comer feito um passarinho, É. né? Então, assim, tem que entender a fase. A mulher, ela tem uma dificuldade muito grande de se fazer o off, né? As Que ela acha que vai mulheres engordar, não se aceita grandona às vezes, né? isso. Então, tem vários fatores. Além de não ter, às vezes a mulher não desenvolver, por não ter sido feita uma avaliação postural nela, tem a questão da alimentação, que muitas vezes ela não quer fazer um off para construção. Então, esses fatores atrapalham muito a construir um físico bonito e a sair essa gota. Então, assim, precisa avaliar, fazer um treino específico. E outra coisa é o glúteo. É um músculo. Sempre quando o pessoal me fecha assessoria comigo, eu sempre falo que eu gosto de dar uma aula para ela, aula de glúteo. E isso, de fato, eu falo assim, olha, eu aprendi também, depois de muitos anos, a ativar o glúteo. Então, você tem que entender que você tem que ativar e manter ativado durante todos os movimentos. E eu vejo, tem muitas até atletas que não sabem ativar. Tá? Então, assim, e eu fui uma delas. Eu aprendi ao longo do tempo, Na com a prática experiência na mesmo, prática. Eu tá? falava, gente, impossível. Então, assim, falta ativação. De fato, falta ativação, falta colocar os exercícios específicos, fazer uma avaliação postural, entender o que é o off, que é a fase que você precisa construir, então você precisa estar pronta, né? Há como você equilibrar e não ganhar tanto um percentual de gordura muito alto, dá para manter uns cardios durante o off, segurando um pouco esse percentual de gordura. Então, assim, há jeitos da gente trabalhar com a pessoa. A mulher precisa perder esse medo de fazer o off. Eu acho que é uma Sim. das coisas que mais atrapalham Sim, também, eu viu? passei por esse processo também, você também, né? Todo mundo. É, eu acho que foi logo quando a gente é mais inexperiente no esporte, né? A gente se vê no primeiro campeonato extremamente seca.
Quando você sai do primeiro campeonato, você fala, cara, eu não vou mais ficar grandona, não, quero ficar pra sempre assim. Só que é o off que vai fazer o desenvolvimento e construção. corrigir os pontos fracos. Então eu lembro bem do meu primeiro campeonato que eu não queria passar pelo off. Na época eu treinava com o André Guelph, eu falei pra ele, eu não quero comer esse tanto de comida. Ele, não, mas você precisa, eu não compreendia. Hoje eu compreendo e hoje eu amo todas as fases. Eu amo É. quando eu tô grandona, eu amo quando eu tô seca, porque a gente passa a amar A cada, entender. cada A gente, passo, né? a gente tem a fase que a gente prefere mais estar assim com o nosso físico, que se veste, lógico, o cutting pra gente É é incrível. sensacional. Aham. Mas assim, principalmente para mulheres como eu e você, que somos volumosas, é difícil entender isso aí, porque é um volume que você olha e você fala, gente, que mulher enorme, né? Porque as pessoas têm aquele impacto, aquela, eu sou baixinha, você é alta, né? Aham. Né? Agora eu nem tamanho tenho. E, então, assim, tem essa questão. Eu acho que esse medo atrapalha muito o desenvolvimento. Atrapalha, né? É. E, Eliana, qual a sua opinião? Esse é um tabu, né? Eu acho que até hoje tem treinadores que são contra. O próprio Kaká, né? Fala muito sobre ser contra o exercício de glúteo isolado. Qual a sua opinião a respeito? Eu gosto e uso. Eu acho que eles servem tanto para você usar, estimulando, até para você manter uma conexão do que você vai fazer durante o treino. Você pode usar antes como aquecimento, como você ativando a musculatura, aquecimento não, ativando a musculatura. Então eu uso muito cabo, ou para ativar, ou no final do treino, quando assim, para tentar usar o último toque que você tem ali durante o treino, de uma energia que você tem ali para jogar para aquele glúteo, eu uso. Eu gosto. Eu gosto dos treinos específicos, assim, mais de caneleira, de Cabo. cabo, Eu aprendi a gostar também. Eu acho que faz uma grande faz diferença, uma porque grande ele pega uns diferença. pontinhos ali que Sim. não pega, né? E a Os gente vê aparelhos. atletas ótimas que seguem essa linha, como a Franciele, que faz cabo, outras atletas que também fazem cabo, que tem um glúteo Sim, eu acho maravilhoso que é e nisso que a gente tem que se espelhar, né? A gente tem que olhar, pô, se ela tem um glúteo assim e tá fazendo, não tá ali fazendo, perdendo tempo. Ela tá fazendo um treinamento que é eficaz, né? A gente acha que essa é uma métrica boa pra usar, não o que o fulano falou na internet, né? Sem base nenhuma, enfim. é exemplo, né, Rô? Que a gente acabou de falar. A gente tem que pegar os exemplos e na prática colocar. Eu percebo, assim, Eliana, que tem atletas, né? Até o wellness, né? Que tem um físico super legal, tipo assim, seco, travado, com a musculatura bem densa, mas não tem um desenvolvimento do glúteo, sabe? Tem um glúteo duro, tonificado, mas não cresce o volume. Mais ou menos que nem pessoa que não consegue desenvolver panturrilha. Aí entra a questão do fator genético também, né? Tem a questão Tem, genética né? sempre, né, Rô? Ela sempre vai pesar para todos os físicos, porque na verdade é o que a gente sempre fala assim, ó, você nasce para a categoria e Exato. não a categoria para você. Ela que te escolhe, Ela né? que te escolhe. É como assim, ó, eu sempre me encaixei na Wells. Eu acho a biquíni lindíssima, Mas não dá pra mas eu você. jamais seria uma biquíni, entendeu? E também eu acho lindo um físico acima, mas não é o que eu gostaria para mim, entendeu? Porque eu quis manter esse lado feminino, Eu que a gente também vai se acho muito perder. importante. Mas eu acho lindo ver aquele desenho de Ai, eu músculo, aquelas acho. mulheres, Parece assim, um. ó, toda, Aham. né? Só que eu acho que são, assim, como eu tinha a possibilidade de ir para o wellness, porque a minha genética me escolheu para isso, eu acho que. Mas tem a questão, o fator genético é muito É importante. muito importante, né? É possível se fazer, construir? Né? A Bruna mesmo, que a gente também tem a foto, ela é uma menina assim A gente tem que, uma segunda foto. Olha isso, gente. e Não, pelo amor de Deus, essa mulher aí. ela é linda. A Bruna é uma menina linda, Que super glúteo empenhada. lindo. Aqui ela já treinava com cargas, ela já fazia acompanhamento nutricional. É uma menina que tem uma vida bem regrada. E ali ela começou a treinar comigo, fazer os exercícios mais específicos. Essa foto já é um pouco antiga, ela tá até melhor já, viu? Já é. Já. E a gente conseguiu fazer uma construção. Você vê, olha o glúteo dela, quanto levantou. Nossa, E era uma demais. questão que ela reclamava E muito. volume, né? Volume, a gente conseguiu. Então a gente vai melhorando, vai colocando. Então dá para lutar contra a genética. Ela não, o quadríceps dela não saiu. Ó, você pode ver que agora ele tem mais desenhado. O Sim. posterior dela ainda já tinha um pouquinho, mas melhorou Aumenta. Não, muito. mas a proporção de volume de glúteo Não, é é outra muito. coisa. E aí são toques, exercícios específicos, correção postural durante o treino, alimentação ajustada, tudo isso vai fazer com que traga benefícios, né? O Arnaldo é um exemplo disso, né? O Arnaldo é um menino extremamente isso. O Arnaldo, eu falo que eu admiro Ele é muito ele. seco, né, Chuchu, Eliana? ele é muito seco.
E ele sempre foi um menino muito mirradinho, né? Então, assim, o Arnaldo venceu a genética dele. É que eu sempre falo assim, ele é eu admiro muito ele porque a genética dele vai tudo contra o que ele quer ser, que é o Sabe qual é atleta, a minha né? admiração do seu marido? A postura como homem. Você tem que ter muito orgulho mesmo, Ah, porque eu ele é tenho. posturado, ele é sério, é poucas ideias e é assim que o homem tem que ser. Eu odeio homem dado, que fica Ó, distribuindo sorriso em academia. Desde que eu conheci o Arnaldo, quando eu vim morar em Ribeirão, que eu conheci vocês, o cara tem a mesma postura. exatamente, Eu acho incrível isso, é muito eu admirável. Já conversei, inclusive, com meu, né, com meu marido, agora a gente tá quase casando, e eu falei pra ele, porque ele também admira bastante o Arnaldo. Eu falei, cara, o que eu mais admiro não é nem o físico, é a postura dele como homem. O Arnaldo tem uma postura assim que eu admiro muito. Por isso que eu escolhi ele para ser o pai da minha filha, né, Exato, Chuchu? exatamente. Assim, e eu valorizo muito, eu sempre falo isso, que apesar desse lado meu dado, eu sempre brinco, eu falo assim, venha uma pessoa com gracinha para ver se eu não dou uma Ah, chapuletada. não quero ver, não. Até porque, assim, eu tenho um respeito muito grande por ele, um carinho, assim, Quantos anos porque vocês estão juntos? Chuchu, o Arnaldo vai saber melhor do que eu. Mas Eu é não sou uma muito pessoa tempo. muito. Mas eu Mentira. morava. Faz uns. Olha, em 2010 eu comecei o primeiro. Vai fazer 15 É anos já. porque quando eu vim morar aqui, que faz 13 anos e meio, já vocês já estavam juntos. Eu brinco que eu não É sou muito de uma. guardar data, nem fazer as coisas. O Arnaldo é mais romântico que eu, gente. É aquela A coisa que não dá pra xereque, imaginar. Não dá pra imaginar Fiona. um sem o outro, né? Já é Não. tipo uma coisa. E a Todo mundo gente. fala o Arnaldo e a Chuchuta, já é junto, né? E assim, eu sou muito grata a Deus, a família que eu tenho, porque o Arnaldo é um excelente pai, a minha família, eu amo minha família, né? Tanto que é o que eu falo, eu priorizo eles em primeiro Sim, lugar. Sempre. sim. Ah, que lindos. E Eliana, na sua opinião, como Nutri agora, né? Sair de um treinão de glúteo super pesado, super intenso, o que que eu devo comer? Sempre uma alimentação equilibrada, balanceada, completa, que seja composta de carboidratos e proteína. Não tem como, né? Eu falo assim que a alimentação saudável ela vai estar em todo Todo momento, né? momento. Então, assim, o pós-treino, ele tem que ser uma alimentação saudável como? Claro que você pode usar o whey, uma aveia, alguma coisa que seja uma absorção mais rápida, uma batata inglesa, ou se a pessoa quer comer sólido, carne. Eu sempre falo assim, ó, você tem mais fome de mastigar ou quer tomar uma coisa líquida. O whey, ele vai ter uma absorção muito mais rápida pós-treino, né? Mas se a pessoa preferir para uma coisa sólida, a gente pode fazer uma refeição completa que tá tudo certo. Sim, perfeito. Eu sou uma pessoa que eu amo comer, gente. Eu sou pedreira. Então eu Sim. gosto de bater prato mesmo. A gente vê alguns nutris, alguns coaches indicando algum tipo de açúcar no pós-treino de glúteo. Qual a sua opinião a respeito? Assim, ó, eu sempre converso muito com o meu paciente em relação a isso, porque eu sou uma pessoa que, se você colocar açúcar na minha dieta, vai me aguçar mais a vontade de Eu ter também. açúcar. Eu prefiro não ter. Então eu prefiro Porque eu não não. vou comer uma colher de doce Não, de leite, eu nem vou eu. comer o pote. Eu prefiro ter uma dieta limpa e nem dia de lixo. Eu acho que, a não ser que seja necessário para uma quebra de homeostase, uma estratégia que eu preciso colocar para o meu paciente, ou para mim, sempre eu vou alinhar com o meu paciente. Eu não posso ter doce. Se eu tiver doce, vai me aguçar a vontade. Eu Eu vou sou sofrer, exatamente assim. eu vou sofrer muito mais. Sabe aquela coisa da caixinha de bis? Quer um bis? Não. Não, eu vou comer a caixa Eu vou inteira. comer a caixa inteira, então eu prefiro não ter, Então, é né? sempre assim, eu vou alinhar com o meu paciente o termômetro dele. O meu termômetro não me permite colocar doce. O termômetro dele permite, então a gente pode usar como estratégia. Sim. Porque ali a absorção vai ser mais rápida, ali o corpo está todo pronto para receber, não vai ter tantos, não vai ter malefícios. Tem até um momento legal para estar incluindo, seja pré-treino, seja pós-treino, né? Que vai liberar aí mais rápido um glicogênio, mas eu, particularmente, eu sempre vou ter, o termômetro vai ser o meu paciente. Vamos entrar num assunto que, além de um glúteo bonito, toda mulher quer ter um abdômen sarado, né? E muitas acham ainda nos dias de hoje, com tanta informação que a gente tem na internet, que é abdominal. E a gente sabe que não é abdominal. Na sua opinião de personal e de nutri que vive isso na pele há muitos anos, qual o caminho do abdômen sequinho e definido? Primeiro você começa na cozinha, né? Exato. Que é alimentação saudável e o que vai fazer você ter um abdômen definido é você baixar o percentual de gordura. Não tem outro segredo. Né? Para o seu abdômen aparecer, o seu percentual de gordura tem que estar mais baixo. Então, a gente tem que fazer com que você tenha uma dieta legal para que você consiga esse abdômen. Eu sempre converso muito com as meninas, porque o que a gente vê muito, eu quero abdômen trincado, vai lá, coloca carga e manda ver, né? Quando a gente pensa em hipertrofia, você está colocando carga no abdômen e você faz no reto abdominal, você tende a enlarguecer a sua linha abdominal.
tá? Então, assim, os exercícios que eu mais coloco, e que foi também o caso da Bruna, foi a E inclusão, abaixou aquele abdômen dela ali, hein? é prancha. Prancha. Mulher tem que Aham, usar eu faço. prancha, Faço prancha. porque a prancha vai auxiliar. Em algumas mulheres, eu coloco alguns exercícios de carga quando a gente está tentando emagrecimento, por exemplo. Aí começa a sobrar, sabe aquela pessoa que não Pelinha. é uma. Começa a sobrar aquela pelinha. Normalmente aí eu tento fazer algumas estratégias, peço para procurar para a gente ver como está a questão hormonal. Se for preciso, a gente faz uma modulação hormonal, que foi o caso que eu fiz, que eu também fiquei com um abdômen, né, bem ruim na época. A gente faz uma reposição hormonal, porque a mulher ela tem essa queda da testo, tem a questão de toda a questão hormonal, principalmente mais prejudicada. Aí a gente coloca essa reposição junto com o médico, faz uma alimentação e aí eu coloco exercícios um pouco com carga para quê? Evitar que a pele fique solta, para que ela não tenha que fazer aquela retirada de pele embaixo. Eu já consegui muitos resultados em relação ao abdômen, Rô. E o meu é um exemplo, a minha irmã foi um exemplo que tem 2 gestação, tá? Que a gente conseguiu, ela ia ter que fazer uma cirurgia, uma abdominoplastia, né? E ela tem um dragão Nossa, é daqui a muito aqui, difícil essa cirurgia, gente. menina. E fora que minha irmã tinha um dragão daqui a Ia aqui, né? recortar o dragão. Não tinha como. Aí a gente acabou fazendo uma reposição hormonal para ela na época, uma dieta e fiz ela treinar. Ela fez uma mini bem pequenininha na cesárea, Nossa. ficou linda com o abdômen lisinho. Então assim, existem jeito, gente, tem que ser disciplinado, mas consegue melhorar a linha abdômen. Agora o tanquinho só vai conseguir de fato se você tiver com o percentual baixo. Não Sim. adianta que senão não vai aparecer. vai Ele aparecer. vai estar ali de baixo escondidinho. Falando em abdômen, vamos puxar aquela foto desse rapaz, que ele pode mudar até o CPF dele. Olha essa barriga que ele tinha de chope, gente. Se não fosse as tatuagens, você nem identifica que é o mesmo cara, né? Não, CPF cancelado. Meu Deus, esse é um acompanhamento à distância que você faz. Esse é um acompanhamento que eu faço à distância com ele, tá? Ele é meu paciente ainda. A gente tá fazendo o acompanhamento dele e ele não parou comigo, é bem legal. O Fábio, ele conseguiu um físico bem diferenciado, tu viu, por causa do acompanhamento nutricional. É um cara que tomava cerveja. Sim, barriga de nítido, cerveja, né? Aham. Ali ele ainda continuou tomando um pouquinho, em doses menores, porque é difícil. Eu entendo, gente. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu tento entender o termômetro do meu paciente. Até que ponto eu consigo chegar nele para que eu consiga tirar o melhor dele. E foi onde eu consegui tirar esse melhor dele. Porque não adianta eu falar, não bebe. Vai beber. Então, assim, eu prefiro tentar que ele seja aberto comigo e a gente faça estratégias que vá funcionar e que, de fato, é possível. Claro que ele não Sim. tomou a mesma quantidade que aqui, Lógico. mas a Sim. gente conseguiu um Mudou excelente muito, resultado. mudou O muito. físico dele ficou muito bonito. Sim. Vamos entrar agora numa parte que eu percebo assim, a gente falou às vezes as mulheres têm o receio da balança, né? E ficam apegadas àquele número da balança. Eu tenho amigas que todo dia elas estão em cima da balança, né? Eu queria que você explicasse, você como profissional da área, o porquê que a mulher que está fazendo dieta e que está se exercitando não deve ficar tão apegada ao número da balança. Até porque, assim, né? A gente foi criado no meio que, vamos saber o nosso IMC, né? Primeiro, o IMC, gente, ele só serve para grupos onde vão fazer pesquisas e que, na verdade, são pessoas que não treinam, vai fazer um estudo sobre crianças desnutridas. Aí a gente vai usar esse IMC. Fora isso, para uma pessoa que treina, isso não funciona, e muito menos o peso, né? Porque, por exemplo, se eu e você fizer Meu o Deus, IMC, eu tô obesa. eu sou obesa, e você é obesa, e nós não somos obesas. Porque a massa muscular, ela pesa muito mais que a gordura, né, Rui? Então, o que que acontece? Quanto mais você treina, mais massa muscular você ganha, mais pesada você vai ficar, tá? Então, assim, quanto mais a pessoa ficar apegada à balança, eu nem gosto que meus pacientes se pesem. Quanto mais eles ficam apegados à balança. E a mulher, principalmente, ela vê o peso subindo, ela se desespera. E às vezes ela deixa de comer o que a gente passou no cardápio. Que é importante até no emagrecimento, né? Manutenção e construção de massa muscular. Aí a pessoa fala, meu metabolismo tá lento. Vai ficar lento, porque você não tem massa muscular. O que melhora metabolismo é massa muscular. Né? Até porque, vamos parar para pensar, a nossa tendência com os anos é nós perdermos massa muscular. Para o nosso corpo, ter massa muscular é algo estranho. Então, ele vai ficar toda hora tentando combater essa massa muscular, né? E isso faz com que a gente precise de mais substratos energéticos, comer melhor, para que a gente mantenha essa massa muscular. Então, o fisiculturista, ele come muito mais. Claro.
Por quê? Porque ele tem mais massa muscular. Sim. Então, se você quer melhorar metabolismo, se você quer ter uma vida saudável, vá em busca de massa muscular. E aí a gente pode entrar até num outro fator, que aí o pessoal fala, Li, mas você não vai competir. Por que que você faz reposição hormonal e por que você toma hormônio ainda? Porque eu quero manter e conservar a minha massa muscular e ter saúde na minha velhice. Independente de eu subir num campeonato ou não, eu vou tomar e vou continuar tomando. Então, assim, não é que eu estou incentivando ou, nossa, tá fazendo, não. Gente, procure um médico, vai ver, fazer seus exames, acompanhamento. Eu faço isso, de 6 em 6 meses eu faço meus exames, tenho acompanhamento do meu médico e eu não vou deixar de tomar nunca, porque eu prefiro ser uma mulher que não levanta cansada Sim. do que ser uma pessoa E cansada novo pro resto da vida, né? chegar à velhice sendo uma velha sarada e tá Sarada. tudo bem. É Vou chegar isso. no 50, 60, Exato. 70, Você dando não viu a trabalho. Alessandra Pinheiro? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, eu fico passada com aquela mulher. Sabe que eu tenho muita vontade de entrevistar ela, porque ela é uma enciclopédia, Ai, ela ela é sabe uma muito, linda. né? É, eu já fui patrocinada pela mesma empresa que ela. Ela é Ela é maravilhosa. uma Eu sou fã linda, dela, de linda, linda, verdade. linda. Oh, Sabe, eu acho assim que tem tanta gente que tem tanta evidência hoje que, tipo, ela deveria estar numa evidência muito maior, não só por ela ter sido uma das pioneiras, mas pelo conhecimento, porque ela é inteligentíssima. aí entra, Rô, no que a gente fala, né? Às vezes o que vai para uma empresa, se melhor, uma blogueirinha que vai ficar lá fazendo uma vida fitness, ou a pessoa que de fato vive uma vida fitness. Até porque a pessoa que vive de fato uma vida fitness, muitas vezes ela não consegue ficar atrás de uma câmera postando toda hora. Exatamente, porque é tantas obrigações, é tanta coisa, A né, que gente a que já rotina demanda. A gente que já passou pelas duas fases, porque a gente, né, fez o trabalho, faz ainda o trabalho de divulgação, a gente tem a vida de uma atleta mesmo sem competição, a gente sabe todo o tempo que demanda. Então, assim, aí tira às vezes muito o espaço de uma pessoa que de fato merece. A Alessandra é uma maravilhosa. Ela. Como outras atletas também que a gente tem, né, Rô? Sim. Li, um outro erro que a mulherada comete muito é, tipo assim, comer muito e depois, por conta própria, essa semana eu vou ficar sem carbo. Conta pra essas abençoadas o porquê que isso é errado. Tirar carboidrato por conta própria. Não, primeiro, gente, que você não vai ter construção muscular nenhuma, entra naquilo que a gente falou. Você vai ter uma bunda murcha, né? Uma verdadeira bunda murcha. Flat. Flat, o corpo flat. E assim, sem você ter. Zerar o carboidrato, vamos falar a verdade, só para um atleta se houver necessidade, né? Porque precisa. E outra, se tiver peso para bater, Exato. precisar de uma estratégia. Porque assim, a gente não precisa. Nenhuma pessoa para melhorar o físico, que isso são exemplos que a gente acabou de postar. O meu também, eu nunca zerei carbo. Então, assim, nessa fase, não. Em competição, eu já cheguei a zerar. Não tem necessidade. Então, assim, ela vai sofrer. Ela vai ficar uma pessoa irritada, uma pessoa chata e com a bunda murcha. É tudo que vai acontecer. Então, é um erro. E outra, a hora que ela voltar a comer, ela vai sentir vontade. Primeiro que também ela vai sentir mais vontade de doce, ela vai ficar atacando coisas, porque ela não vai conseguir ter uma rotina com aquilo. Eu sempre falo, gente, Vai ser não alguns faça. dias e a hora que voltar, volta igual uma draga, Que né? nem assim, sem falar marcas, aqueles shakes, né, que vendem, que fala, você vai ter Aham. emagrecimento. Gente, eu sempre falo, você vai viver disso? Não. Então, não adianta. Vamos fazer algo. Existe o whey aí que bate o whey com uma fruta que vai ser mais barato. Surreal, maravilhoso. Né? E dá para Maravilhoso. fazer tantas coisas. E com comprovação muito melhor, incorporando o shakes são para a gente bater proteína, para a gente conseguir, porque normalmente a gente não consegue fazer todas as alimentações sólidas Exato. necessárias, né? Mas sempre a alimentação tem que estar tudo programado para Alinhado. o paciente, e tudo com o objetivo que ele tem naquele momento, né? Sim. É um erro tirar o carboidrato por conta, para suprir uma necessidade porque comeu mais no outro dia. Volta a dieta no outro dia e tá tudo Errou, ok. volta a dieta e vida e que volta, segue, vida que né? segue. Li, a gente fala hoje muito sobre jejum intermitente. Você, para os seus pacientes, em que caso você acha eficaz o jejum intermitente e em que casos você acha que não é ideal? Tá. Eu acho assim, o jejum intermitente, ele é uma estratégia, Sim. tá? Até porque a gente precisa entender que essa estratégia ela foi pensada justamente para tentar fazer com que a pessoa consuma menos caloria durante um dia. Então, assim, mas qual o objetivo dele, né? Assim, se você for comer menos calorias e conseguir bater as refeições, a proteína que você precisa, nas outras refeições, ok. Agora, se você pegar a quantidade de calorias que você iria consumir
não fazer o jejum e comer no restante do dia não vai adiantar nada. Então, assim, o objetivo do jejum é diminuir realmente o consumo de calorias que você vai ter durante aquele dia, entrando num déficit calórico maior, com mais facilidade, porque às vezes a pessoa tem mais facilidade de ficar sem o café da manhã e fazer as outras refeições equilibradas e ok. Normalmente eu utilizo mais para paciente que de fato não consegue fazer alimentação antes de treinar, não consegue comer, tem enjoo. Então, assim, a gente usa como estratégia. Mas é uma estratégia e um estilo de vida. Porque o que vai contar mesmo é o tanto de calorias que você consumiu durante o dia e o tanto que você gastou. Porque o que manda é o balanço. Se ele é energético positivo ou se ele é energético negativo, que vai decidir que caminho vai ser o físico, né? Então, na verdade, ele é uma estratégia para a gente colocar para o paciente, não é uma solução do mundo, Sim, tá? sim, perfeito. Agora eu quero falar sobre um assunto que está muito em alta, que é a utilização do Ozempic, Uhum. né? Eu acho que as pessoas estão até errando um pouquinho a mão. A gente tem casos até de famosas, né? Não vou citar nomes, mas de cantora que tá, tipo assim, no estado cadavérico já. Aquilo lá não é uma coisa independente da pessoa se amar do jeito que ela está. Chega um ponto que realmente passa do ponto da saúde. Em que casos você aceita que um paciente seu faça o uso? Você é a favor, é contra? Ó, eu acho assim, ó, a gente tem que pensar sempre que a obesidade, ela é uma patologia, tá? E aí o Ozempic, ele entra com um trabalho de um endócrino indicar para um paciente que, no caso, se for para obesidade, porque ele é um remédio para diabetes, né? Para diabetes de primeiro momento e usado também para obesidade. Porém, se esse paciente ele está com obesidade e isso está acarretando coisas negativas para a vida dele, outras patologias, porque a obesidade traz outras patologias. Então, eu acho uma ótima medicação. Eu acho que eu super indico procurar um médico, tá acima do peso, não está conseguindo. Porém, o que a gente vê de erro é que a pessoa entra com o Ozempic, não procura um nutricionista para fazer o acompanhamento alimentar e começa a deixar de comer. Aí vai entrar no mesmo esquema que a gente estava falando. Perda de massa magra, o peso cai lá, porque quem que pesa mais? A massa magra, não é a gordura. Então a pessoa começa a perder a massa magra, que ela tem, que muitas vezes já é pouco, porque ela não treinava, e aí vai acarretando outras doenças. Aí veio o que o Ozempic deixa a bunda murcha, né? A bunda caída. Na verdade, não é porque a pessoa para de comer. Ela pode ser uma medicação muito bem utilizada, pode ser tirado muito proveito dela para um paciente que não consegue perder peso, que tem dificuldade. Ela tira um pouquinho a vontade do doce. Então, assim, que é o relato de muitas pacientes, porque é o que eu falo, eu gosto sempre de provar as coisas que eu sou um pouco meio assim, Sim. mas eu não cheguei ainda a utilizar. Então, o que que acontece? Isso faz com que os pacientes hoje sem a receita médica pega indiscriminado, vai lá, para de comer, o peso começa a cair, porque as pessoas ainda são apegadas demais à balança. Totalmente. E isso faz com que busquem a solução do mundo ou o milagre, né? E eles viram no Ozempic o milagre. Mas, na verdade, ele é uma medicação ótima para ser utilizada, desde que acompanhada pelo endócrino mais um nutricionista. Que o nutricionista vai acompanhar a alimentação, o endócrino vai fazer a indicação do uso, quantidade, tudo certinho para que a pessoa possa fazer as coisas de forma correta. Eu acho uma excelente medicação, desde que usada corretamente. Não esquecer do Nutri, né? Porque as pessoas Exatamente. estão indo no médico, pega Pega a o receita, Ozempic e é. vai usando, e esquecem da parte nutricional. E infelizmente, né, Rô, eu falo assim, eu não fico apontando nada, mas assim, existe muito a pessoa que vai entrando no mercado do outro, né, do trabalho. Então, o endócrino, que já a pessoa sai com o Ozempic com um papel com uma orientação nutricional. Eu fico assustada com as orientação nutricional que eu recebo, sabe? Porque eu falo, gente, a pessoa vai viver? Porque assim, é o peso a qualquer preço. A pessoa se prejudica a saúde para ter o peso que ela acha que é ideal para ela. Quando, na verdade, ela deveria pagar o preço para ter a massa magra, né? Nossa, isso que você falou é fantástico, né? Essa questão de orientação. Eu conheço uma pessoa específica que estava fazendo o uso do Ozempic e estava emagrecendo, balança, lógico, não estava com acompanhamento nutricional. Aí ela foi num spa muito famoso que tem aqui perto de Campinas, spa para emagrecer. Olha só, ainda usam isso. Ela me mandou foto do lanche da tarde dela. Se eu te contar o que era o lanche: Assustador. meio morango e duas fatias de pepino japonês.
O spa precisa... Quem que passa, que tipo de profissional que tá dentro de um spa? Porque não faz sentido. Oh, porque Meio morango e 2 rodelinhas de pepino japonês, que é só água. vamos falar o que vende. O que vende? Peso. Peso. E sabe Peso. quanto é a diária do spa? 3K. Então, o que vai fazer o spa vender? As Número da pessoas... balança. O número da balança. Ai, fiquei 10 dias no spa, perdi não sei quanto. Claro, não tá Já comendo. perdeu até a vida, não tem vontade de fazer nada, fica lá deitada, né? Porque, ó, Gente imagina do meio. céu. Gente, Meio morango. Morango é uma das E frutas menos pepino. calóricas. Sim, Pepino. não tem caloria nenhuma. Água pura. Exatamente. Não, eu fiquei apavorada. Eu falei, também gente, ficaria. que tipo de profissional que tem dentro disso? Não faz sentido. E não tem necessidade, né, Rô? Não. Não precisa sofrer, não precisa fazer esses extremismo e terrorismo nutricional para se alcançar um bom resultado de físico. E, Eliana, qual que é o principal erro das pessoas, de modo geral, no processo de emagrecimento? Desistir no primeiro momento, que acha que não consegue. A pessoa, ela fica se justificando para não fazer as coisas certas. E uma coisa que eu sempre... Aí o paciente, às vezes eu ligo para o paciente e falo, olha, vamos fazer a consulta. Ah, ele não conseguiu fazer nada certo. Ok, você não conseguiu fazer nada certo? Então aí meu papel, te ajudar a voltar no foco. E as pessoas não entendem isso ainda, que na verdade o profissional está ali para ajudar você a entrar no foco. Sim. Se você estiver fazendo tudo certo, ótimo. Mas se você não estiver fazendo nada certo, aí que entra o meu papel para te ajudar. Porque eu falo que a gente tem um pouco, tanto no personal quanto na nutrição, um pouco da psicologia, né? Porque na verdade... Total. Eu sempre falo, eu vou para a academia todos os dias para tirar o melhor do meu aluno. Ele não vai treinar como eu. Se treinar, tomara, né? Que seja assim. Mas para tirar. Até a gente, tem um dia que nós não estamos bem. Mas a gente vai, né? Para tirar o seu melhor. Sim, daquele momento. Daquele momento. E na nutrição eu faço a mesma coisa. Até eu conseguir fazer com que o paciente entenda. E tenho casos lindíssimos de pacientes meus que saíram de grau de obesidade, chegando e falando, Lia, não conseguia, não consigo, não consigo. E hoje faz tudo certinho, carrega marmita. É a coisa mais linda do mundo. Foi a escolha dele carregar, tá? Não Sim. que vai ser necessário carregar. Sim. Então, assim, hoje come comida no meio da manhã, no meio da tarde. Olha só. Mas são escolhas. Dá para fazer de outras formas? Muitas outras formas, tá? Então, assim, o papel do nutricionista é justamente ajudar nesses quesitos, quando a pessoa não consegue. Então, o maior erro é desistir no primeiro momento, que acha que não consegue. Eu acho que pior de tudo também são as pessoas ao redor, que muitas vezes, em vez de incentivar... Com certeza. Com certeza. Fica, né, Rô? Ai, mas você vai fazer isso? Ai, mas só hoje. Entenda Nossa, o processo do outro. Entendo o processo. É um desrespeito tão grande, É um desrespeito. Porque eu falo assim, entenda a dor do outro. Porque ele chegou naquele ponto porque alguma coisa não estava bem na vida dele, ou ele deixou de se amar, deixou de se cuidar, e ele está tentando se reencontrar. Aí essa pessoa vem, ela começa a atrapalhar esse processo, né? Porque eu falo que é um reencontro, principalmente, Rô, depois da gestação. Tá? A gente tem um reencontro com nós mesmos, porque nós nos deixamos muito de lado. Esse momento é o momento que a gente mais precisa de apoio, de pessoas incentivando. Sim. Então, o que precisaria era os maridos falando, vai, eu olho um pouquinho. Eu acho lindo quando o marido faz isso. Não é? Porque, gente, e outra, vai ser para ele. É verdade. Então, o maior erro é desistir, acho que primeiro, desculpas que a gente acaba colocando na vida da gente, deixando de ter prioridade, os primeiros obstáculos já abre mão do que deseja. Nós somos livres, nós podemos errar, voltar, mas não permita que outras pessoas mandem na sua vida, não se permita que outras pessoas façam uma escolha por você, né? Começa a se colocar à frente, até porque se você tá bem, e eu falo isso muito porque a partir do momento que meu físico mudou, a minha filha, ela me vê tão diferente, eu falo assim, ela me olha assim, eu acho tão bonitinha. Mamãe, essa roupa, essas roupas vão ser minha, né? Sim, filha. Ela fala, e você vai usar as minhas? Eu falo, vou. Ela fala, você vai ser meu bebê? Eu falo, vou ser seu bebê. Por quê? Porque ela se espelha. Por quê? Porque eu estou feliz comigo. E a partir do momento que eu estou feliz, ela se encontra. Ela fala, olha, eu quero ser isso. Eu me maquei, ela vai lá se maquia. Então, a gente tá bem, a gente vai estar bem com todo mundo que está ao nosso redor. Sim. A nossa vida muda. Quando chega um paciente no seu consultório que tem problema de obesidade, que está precisando emagrecer,
tá? Pra alinhar a dieta dele, mas ele não frequenta academia. Você tenta explicar pra ele que a musculação é importante? Sim, eu tive vários casos na pandemia onde eu dei assessoria que as pessoas não queriam sair para treinar, a gente consegue resultado, mas assim, o ganho de massa é muito, não vai ter se a pessoa não tiver o trabalho com cargas. Então eu sempre explico a importância e até a questão, porque eu sempre respeito muito a pele do paciente, que eu falo que é um diferencial que eu tento olhar sempre. Eu não me apego à balança e eu tento explicar isso. Falo, olha, se eu fazer você perder peso rapidamente, a sua pele vai cair. Principalmente quando a gente pega um paciente obeso, os braços são maiores, então a pele do braço vai ganhar uma cicatriz se você for com toda a sede ao pote pensando na balança, porque o que vai me trazer outros pacientes, de fato, vai ser se eu fazer aquele paciente perder peso assim. Só que não vai ser legal para o meu paciente. Por isso que eu não gosto desses projetos, 15 dias, 21 dias. É porque ele é fácil, gente. Você perde água, você perde um monte de coisa, você vai fazer o peso da pessoa cair lá embaixo. Ah, conseguiu, vamos lá, vendeu. Só que assim, ó, você não pensa no aspecto da pele, na preservação da massa muscular, em todos os outros efeitos. Então, eu tento explicar tudo isso para o paciente. Eu falo, olha, você quer ganhar uma cicatriz? Acho que não, né? Vamos tentar evitar isso? Se você construir, imagina, um bíceps, você vai lá, você treina o bíceps, seu músculo vai aumentar de tamanho. Se a gente hipertrofiar, vai aumentar. Se a gente diminuir seu percentual de gordura, a pele vai colar. Então, se a pele colar, a gente não vai ter pele sobrando. Sim. Vamos tentar. É claro que tem casos que não tem como, né? Vai sobre a pele, vai depender como o paciente chegar lá, o grau que ele chega lá. Mas eu sempre vou tentar, o máximo, preservar a massa muscular do meu paciente. A massa muscular, a pele do meu paciente, eu sempre penso no que vai acarretar depois para ele. Sim, sabe? Eu acho que é um ponto bem importante para a gente pensar. Sim. Quais são os piores alimentos, na sua opinião, que você não passa perto de jeito nenhum? Vamos ver se vai bater com os meus. Gente, fritura para mim... Primeiro que eu vou direto pro hospital se eu comer fritura, né? Eu acho que salgadinhos, esses industrializados... Alimentos industrializados, né, Rô? Se a gente pensar em alimentos industrializados... E a gente tem como exemplo a bolachinha de água e sal, que vive em todos os consultórios, né? Que devia ser retirado. Inclusive no endócrino, muitas vezes, tá lá. Então, eu falo assim, eu até no Nutri. Mas assim, esses alimentos industrializados, eles têm muita densidade calórica. Então, assim, é muito ruim quando a gente pensa em resultado de físico. Então, assim, eu tento sair fora o máximo possível de industrializado, mas... Fritura, com certeza, pra mim, é o pior. Batata frita. Eu não gosto de batata frita, né? Eu acho que eu sou um caso à parte. Eu nunca gostei de batata frita, não... Ai, como é que o McDonald's que me perdoa, mas eu não gosto do lanche. Não, pelo amor de Deus, Então, não. assim, Um lanche gourmet, com uma carne de verdade, um hambúrguer de verdade, isso. é isso. Eu não sou dessas porcarias. Se você me escolher entre comida e uma pizza, eu vou escolher a comida. Eu sou pedreira. Sim, eu né? gosto do arroz, feijão, carne. A gente que é do interior, né, interior, amiga? vai lá no pratão de comida que a gente gosta verdade. disso, no pratão. Mas assim, fritura pra mim, com certeza. Os que eu também, assim, corro, que eu não como, que assim, quando eu vejo alguém comendo, eu falo, meu Deus, você não sabe o que você tá falando. Amendoim japonês é péssimo. Não, não dá, né, amiga? Não Fritura, dá. Amendoim japonês, salgadinho, é uma chips, bolacha recheada, salsicha. Não, salsicha é nojento. Pelo amor de Não, Deus. eu também não consigo. Mas assim, a fritura, eu tive que muito cedo aprender a me alimentar, porque eu sempre tive o estômago um pouquinho fraco. Então, assim, é uma das coisas que eu aprendi rápido a tirar. Tinha muita crise de enxaqueca. E, gente, é uma coisa que a gente fala, né? Tudo soluciona com uma alimentação equilibrada, com uma alimentação saudável, né? Sim. As minhas enxaquecas, de fato, porque, lógico, eu não tinha conhecimento antes, sumiram após eu começar a competir. É muito raro hoje eu ter enxaqueca. Muito, mas muito. As pessoas não compreendem ainda que se você mudar seus hábitos, muita coisa que você tem aleatória, tipo, eu tenho todo dia, eu tenho dor de cabeça. Uma coisa banal. Rô, as mulheres devem perguntar isso pra você. O que você faz pro teu intestino funcionar direito? O meu intestino funciona direito a vida inteira. Você come... Porque eu como limpo, eu como verdura, eu como Fibra. fruta, eu como fibra. Toma água. Só tem intestino preso quem come errado. Exatamente. Né? Não toma água, Porque não a gente come faz fibra. um negoção ainda bem grande, porque, né, bodybuilder ainda faz assim. Se não tiver o cocôzão inteiro, tá alguma coisa errada. Exatamente. Não é? Não tem jeito, porque assim, você tem uma alimentação saudável, tudo vai funcionar bem. O intestino funciona bem.
você absorve melhor os nutrientes, é lógico que vai melhorar muitos pontos da sua, da sua vida, né? Sim. A enxaqueca é uma delas, que muitas pessoas chegam a me perguntar. Eu falo, gente, a alimentação saudável é uma das coisas que salva vidas, né? A gente transforma a É pessoa, né? verdade. A gente tá quase chegando no fim, mas eu quero saber a sua opinião. Hoje a gente tá vendo na internet algumas influenciadoras romantizar a obesidade. Temos aí a Thaís Carla, que, né, e fala que isso tem a ver com aceitação, né? Eu queria que você explicasse o porquê que essa romantização da obesidade ela é errada. Porque as pessoas esquecem que a obesidade é de fato uma doença. É uma patologia. É errado porque, primeiro, né? A pessoa, de fato, ela tá feliz com aquilo? É a primeira pergunta que eu vou fazer, porque assim, ó, eu sempre. Ah, qual que é seu peso ideal? O que te faz feliz, tá? Desde que não prejudique a sua saúde, tá? Até que ponto você vai estar bem? Que peso eu preciso chegar ali? Aquele que no espelho você se contenta. Eu gosto de ser mais slim, eu gosto de me manter mais sequinha. Cada um tem o seu parâmetro, tá? Quando a gente fala desse romantismo, eu acho que é mais mídia do que, na verdade, de fato é, porque ninguém. Ela mesma relata a dificuldade de entrar no banheiro, que eu vi algumas coisas. Sim. Relata a busca de roupas. É impossível que ela se sinta feliz dessa forma, né? E aí, será que não está na hora dela querer mudar? Porque ninguém é aquilo porque, eu nasci. Não. As consequências te levaram até aquilo. Uma alimentação errada, uma depressão. Eu não vou falar só que é a alimentação, pode ter vários fatores que vieram que te levaram àquele ponto. Se esqueceu de si, focou no trabalho, enfim, teve algum fator que te levou a isso, tá? Mas falar que isso vai fazer bem para você, não, né? Eu acho que hoje a mídia tomou uma proporção, como a gente falou do fisiculturismo, da obesidade. A gente vê hoje casos de crianças que acham bonitinho colocar ali. Gente, Achar bonita a criança comer um monte, tudo e é tudo errado. errado. Eu jamais vou lá e vou criticar. Eu não sou aquela pessoa que vai criticar a pessoa, jogar coisa lá na internet. Mas, não, a pessoa está se prejudicando e dando um mau exemplo, né? Eu essa semana passada era 6 horas da manhã, eu parei num posto de gasolina ali na Fiusa. E aí parei, peguei um café puro para ir pro cardio. E aí tinha uma mãe muito obesa com uma criança obesa que devia ter uns 6 aninhos, uma menininha. Era 6 horas da manhã. Ela tava com a roupinha da escola que provavelmente já ia pra escola. 6 e pouco da manhã. Essa menina tava com uma Coca-Cola de Uma coxinha. 600 ml, um brigadeiro, sabe aquele Ai, meu brigadeiro que é Deus. massa de bolo? Um brigadeiro desse tamanho e uma salsicha empanada. Nossa, Aí eu fiquei olhando, eu pensei, não tem a ver com você quer que o seu filho passe pelo mesmo preconceito que você passa, pelos mesmos problemas de saúde que você passa? Você quer que as pessoas olhem para o seu filho e façam bullying com ele na escola? Porque uma criança obesa daquele nível, ela passa por bullying na escola, não tem que lógico dizer que que não. passa. Então eu fiquei pensando, acho que meio que paralisei, fiquei olhando. Falei, cara, 6 e pouco da manhã, essa mãe dando esse negócio pra essa criança, sabe? Isso sangra os olhos da gente ver um negócio desse, né? Me entristece bastante. E na faculdade de nutrição, olha só, eu precisei fazer estágio numa creche, que é obrigatório. E eu presenciei isso, uma criança chegando com uma coxinha na mão, De manhãzinha. uma fritura, imagina. Eu falo assim, gente, é possível que a mãe se permita dar isso, gente, não ter um tempo de fazer alguma coisa saudável para o filho, dá uma mamadeira, né? Vai ser muito melhor, né? Sim. Então, tipo assim, é impossível que a pessoa se sinta feliz sabendo que aquilo fez tanto mal para ela trazer para a filha dela. É o que eu falo, olha, eu posso errar, comer um doce pode até ser pecado, mas eu como escondido da Fran. Pra ela não ver o hábito. Porque se ela Sim, quiser, sim, ela vai sim. pegar, mas ela não precisa olhar eu comendo. Sim. Apesar que ela me corrige até se eu estiver comendo, tá, gente? Sim. Mas assim, ó, eu não mostro. Olha que engraçado. Por quê? Porque ela não precisa achar aquilo, Normal. também não deixa aquilo como anormal. Ela vai querer fazer igual. Não adianta. Entendeu? Ah, mamãe faz. Eu não faço, também não faço e deixa ela ali. Só que assim, eu faço com que ela não coloque aquilo como prioridade na vida dela. Agora imagina essa criança vai crescer como? Vai dizer que ela vai levantar de manhã, do resto da vida dela vai achar que é anormal pegar uma coxinha, um brigadeiro de manhã e não sair comendo, ir para a escola com isso. Aí vai falar, meu filho sofre bullying. Sofre por sua causa. Por sua causa. Desculpa. Quando a gente Sim. vira mãe, a gente tem que pensar em todo o peso que a gente vai carregar pro resto da vida.
né? Eu abri mão de certas coisas, eu amo a minha vida profissional, mas hoje eu não consigo trabalhar com a mesma intensidade que eu conseguiria se eu não tivesse a Fran, né? Até porque, como eu disse, a Fran, ela é a minha prioridade. Eu amo ser mãe. Eu nunca imaginei, gente. Eu amo ser mãe. Então, assim, eu tenho amor à minha profissão, eu amo o que eu faço, até porque isso faz parte do meu mundo, mas ela É sempre é a prioridade. prioridade. Mas o mais importante, eu preciso ser um bom exemplo para minha filha. Ai, E que uma mulher de linda. busca, Sim. de buscar o que ela deseja, de não ser uma. Tanto que eu falo, quando ela começa a chorar das coisas, eu falo, filha, não chora não, você é uma mulher forte. Você é forte, você consegue. Porque nossos filhos vão ser aquilo que nós colocamos para eles. Exemplos e coisas que a gente coloca todo dia na cabecinha deles. Eu não coloco que ela não vai conseguir ou que ela vai ser fraca. Você Ou consegue. acolhe em O qualquer. acolho, às vezes eu tô cansada falando, gente, mas claro que eu sou uma mãe normal, tá, gente? Também às vezes dou Uma umas surtada, né? surtadas. Me Sim. sinto culpada depois, escondida, mas dou. Mas, assim, é muito o que a gente vai se espelhar para esses filhos e o que a gente pode acarretar. Eu acho que mais o que a gente pode acarretar para essa criança. E a obesidade é uma coisa que, infelizmente, a gente está cada dia mais vendo mais crianças. E as pessoas achando isso normal, romantizando e colocando na internet como se fosse algo normal. E não é que é uma patologia, é sério, tá? Pode virar uma diabetes, uma hipertensão. Então, assim, a gente tem muitos fatores, doenças que vêm após a obesidade. Então, é uma coisa muito séria que precisa ser tratada. Isso deveria ser uma coisa que, assim, um trabalho feito do governo em relação a isso, né? Não só dentro de casa, mas uma orientação. Dentro de casa é o mais importante, mas a orientação precisa ver, porque, assim, ainda eu presencio pessoas falando, mas Li, o que que é carboidrato? Sim, gente. Muitos casos que a gente pega é de pacientes diabéticos. Meu pai é um exemplo dele, mas ele tem disso, né? Mas ele, no caso, me tem como para orientá-lo. Mas assim, se não tivesse, eu não sei como seria a vida do meu pai. Se eu não fosse uma profissional, alguém que entendesse da área. Porque eu vejo muitos pacientes diabéticos não sabem. Porque vai lá, aquilo que a gente fala, esquece, os médicos esquecem de mandar para um nutricionista que seja especializado, ou um nutricionista para acompanhar esse paciente. Entrega uma listinha como orientação, muitas vezes o paciente fica perdido, porque não sabe. E tem muitos casos. Não sabe o que é carbo, não sabe o que é proteína, não sabe nada. Só fica perdida ali. O Sim. que pode, o que não pode comer. E aí vai onde Tinha que virando haver uma bola de mesmo neve, não algo em é? relação ao governo, né? Uma Uma educação. educação. Porque nas escolas particulares a gente tem isso, né? Tem. E agora Tem já. escola, aqui em Ribeirão, inclusive, tá? Sim. Que não entra, eu não, é uma escola particular específica, eu não lembro qual que é, mas o filho da minha amiga estuda lá. Não entra nada que tenha farinha, não pode na lancheira da criança, não entra farinha branca, só se for integral, não entra não sei o que, é um monte de regrinha que a escola impõe. As escolas particulares, elas têm um trabalho mais forte em relação a isso, Sim, né? Infelizmente não chega para todo mundo como a gente gostaria, né, claro. Rô? Porque a gente gostaria que chegasse para todo mundo, né? A gente vem de lugar mais simples, a gente presenciou tudo isso. Então, eu falo, a gente fica comovido com tudo isso. E eu vejo hoje, a Fran, além da minha casa, ela também tem educação Na alimentar na escola. escola. Ela estudava numa outra escola, ela fazia, tanto que ela ama cozinha, por quê? Porque ela tinha aula de gastronomia. Ela Ai, ia que para a fofo. cozinha fazer aula de gastronomia. Sim. Olha como o exemplo carrega algumas coisas, né? E ela sabe o que é saudável, o que não é, porque eu em casa apresento, mas a escola também fortalece essa informação, né? Porque se mesmo ela não tivesse dentro de casa, imagina, essa criança poderia levar a informação e ensinar os pais. Com certeza, vai pegar no pé do pai, Não mamãe, é? isso não é legal, isso, né? A criança A criança cobra, né? É cobra. verdade, mas infelizmente, né, ainda É um trabalho é para um ser feito, trabalho né? para ser feito. Li, muito obrigada pela sua Imagina. participação. A gente está chegando ao fim. Eu tenho certeza que renderia mais uma hora de conversa, Nossa, muito. porque você tem muito conteúdo para agregar. Quero te parabenizar pela toda a tua trajetória, né? Quero te falar que eu sempre admirei muito seu trabalho. Você me ajudou quando eu comecei no esporte, né? Foi a primeira professora de poses que eu tive. E o que eu desejo é que agora que você está com o seu consultório, né? Que eu sei que você deu mais esse passo, que cada vez mais você alcance seu sucesso. Você é uma mulher admirável, uma atleta admirável, uma mãe admirável e saiba que a gente precisa de mais mulheres como você Ai, para obrigada pelo inspirar. convite, Rô. Você é uma pessoa que eu vi começar no esporte, vi crescer, e eu fico muito feliz onde você está. Te desejo que cada vez mais você brilhe mais, porque você Amém. merece. Você é uma pessoa linda por dentro, por fora.
E só quem conhece a sua essência de fato, porque às vezes a gente vai lá, chega esse mulherão aí, Assusta, ó, né? assusta, mas essa pessoa tem um coração enorme. E Obrigada, eu fico Lê. muito feliz de saber onde você chegou, que eu tive começando e é muito prazeroso ver isso. Sim, Porque você vive o obrigada. estilo, né, Rô? Obrigada. Aqui sempre estará aberto para você. Sempre que você Obrigado. quiser vir, será muito bem-vinda, viu? Obrigado. Nossa. Galera, muito obrigada pela participação de todos vocês. Sem dúvida nenhuma, um conteúdo incrível, principalmente para nós, o público feminino, né? Fiquem de olho que logo a gente vai colocar os cortes lá no Instagram, sempre selecionando os melhores assuntos que rolou no episódio completo, tá bom? A próxima terça-feira eu tô de volta com um novo convidado e mais um Fitness Cast para você. Não esqueça, se inscreve, ativa as notificações, deixa tudo certinho que toda terça-feira a gente tá aqui com um novo episódio. Um beijo.